Professor, vamos já começar a nossa conversa aqui. Ontem a gente teve as eleições municipais aí e uma vitória cachapante do PSD, do Kassab. Ele é o principal vencedor entre os partidos aí. Em São Paulo nós tivemos essa vitória por uma margem muito estreita aí do Boulos, que foi para o segundo turno, e um cenário bastante desafiador para a esquerda. Como é que o senhor está vendo essa situação? A esquerda perdeu o discurso. Eu estava vendo a Gleisi Hoffmann agora, vou ver se eu passo uns trechinhos, mas ela é questionada sobre uma coisa realmente interessante, que é o fato de hoje a ideia de que você pode empreender e ficar rico, como o Elon Musk ou o Pablo Marçal, seja lá quem for, está dominando, inclusive, a periferia. E a esquerda fica meio vendida nesse debate. Eu sei que são várias perguntas numa só, mas só queria colocar esse cenário aqui para a gente começar esse papo. Como sair desse beco aí, aparentemente, em que, né, nós ficamos um pouco amarrados? Se ideologizar, perde; se desideologizar, perde também a identidade. Por favor, professor, diga lá. Vamos lá, Kiko. Eu acho que essa questão é a questão central. Então, deixa eu me concentrar nessa última questão, depois falamos da eleição como um todo. Se nós pensarmos nos candidatos, mesmo candidatos absurdos, como Pablo Marçal, uma candidatura propriamente absurda, você concordaria, Kiko, que candidatos como Abílio Brunini, primeiro lugar para o segundo turno em Cuiabá, Éder Mauro, segundo lugar para o segundo turno em Belém do Pará, Bruno Engler, primeiro lugar para o segundo turno em Belo Horizonte, etc, etc, etc. Por exemplo, o vereador mais votado em São Paulo e no Brasil, o Lucas Pavinato. Você concordaria, Kiko, que todos eles, de maneira histriônica, como autênticos falastrões, de forma exótica, excêntrica, mas todos eles vivem de ideologia? Que o discurso deles sempre é um discurso ideológico? Sim. Que dia sim e o outro também. Todas as horas em que eles veem um celular, uma câmera, um microfone, o único discurso deles é a luta ideológica. Você concordaria com isso, Kiko? Concordo. Uhum. O que acontece, na verdade, é que para produzir paixão política, para mobilizar o eleitor, você não consegue fazê-lo com a sabedoria das alianças políticas, com a administração bem feita do tesouro público, com equilíbrio com as contas. Ou seja, o que está faltando, nós deveríamos aprender de maneira definitiva esta lição. O que está faltando ao campo da esquerda democrática ou ao campo progressista é precisamente aquilo que no Brasil tornou possível algo que para a nossa geração, Kiko, quando nós éramos jovens, com 15 anos de idade, nenhum de nós jamais imaginou, mas nem como uma utopia possível, que em 6 eleições presidenciais um partido de esquerda venceria 5 e ficaria em segundo lugar na única que perdeu. Isso pareceria algo absolutamente quimérico. A razão pela qual o PT, em 2002, conseguiu chegar à presidência da República pela primeira vez é porque, desde a sua fundação, em 1980 até 2002, o discurso do PT era profundamente ideológico. O PT, como oposição na Câmara dos Deputados, era uma oposição sempre ideológica. Era uma oposição que não era uma oposição precisamos manter o equilíbrio fiscal. Não, não, não. Era uma oposição ideológica. Está faltando para o campo progressista compreender que nós precisamos retornar à força da luta ideológica que está em jogo em todo o mundo, com Elon Musk, sobretudo com figuras como Elon Musk. É uma disputa ideológica. E a esquerda, em todo o mundo, parece que está se contentando em ser administradora do caos, em chegar ao poder e tentar demonstrar que não é radical, ao passo que a extrema-direita, fora do poder ou no poder, tornou a radicalidade um produto de monetização. É um produto como outro qualquer. Então, me parece que se nós pararmos para analisar os nomes que estão chegando à frente, são nomes que única e exclusivamente se dedicam à luta ideológica. Então, nos perguntemos,
o que ocorreu para que a esquerda democrática tenha abandonado de maneira tão decidida a luta ideológica, com medo de ser dita ideológica? Mas existe outra forma possível de luta ser travada? Uhum. Mas não é também uma faca de dois legumes, se me permite, porque me parece que esse discurso do Marçal, ou do empreendedorismo, pegou, e é uma coisa que é pregada nas igrejas evangélicas, etc. e tal. Eu me pergunto assim, se o Boulos chega e confirma os receios que a maioria dos paulistanos tem dele, e que são irracionais. O Boulos sem brincadeira, tá? E a gente de classe média, o Boulos vai invadir minha casa, etc. e tal. Se ele ideologizar esse debate, não é o tiro no pé que eles esperam para falar. Estou falando aí, ó, o Boulos é um radical. Meu filho, por exemplo, fez pesquisa para a faculdade dele, de campo, e saiu aí para medir a temperatura nas eleições. As pessoas não sabiam que o Boulos era o candidato do Lula, e dois, muita gente estava votando que votou no Lula ia votar no Nunes. Que eu quero dizer, o Lula escapa à ideologização do discurso que o senhor está falando. Esse Boulos radical não é exatamente o que os inimigos esperam para ele aí se ferrar de vez e dar um tiro no pé? Não, mas ótima observação, Kiko. Vamos lá, mas eu não estou me referindo à radicalização do discurso. Eu me refiro à luta ideológica, é diferente. Então, vamos lá. O que eu estou tentando chamar de luta ideológica? Aliás, só para que você saiba, o ex-deputado constituinte Aldo Arantes lançou agora um livro que é muito importante para essa discussão. É chamado O Domínio das Mentes. E é um chamado à luta ideológica. Mas em que sentido? Vamos lá. Por exemplo, me parece que se o Boulos, na campanha do segundo turno, insistir na equivalência entre Ricardo Nunes e Bolsonaro, e se houver qualquer espécie de equivalência do Ricardo Nunes com fascismo, é o caminho certo para uma derrota cachapante. Isso seria... Não é o que eu estou chamando de luta ideológica. Luta ideológica é o Boulos deixar claro, que ele tem o apoio do Lula, 2, é bem importante, dizer, olha, o Ricardo Nunes tem hoje, a Prefeitura de São Paulo tem hoje, o maior volume de investimento da sua história. Então, palmas para o Ricardo Nunes, que conseguiu juntar esse dinheiro. Perfeito, sanou as finanças públicas. Qual é a diferença entre um governo como o do Ricardo Nunes e um governo progressista? É que o governo progressista não passaria 3 anos guardando o dinheiro para gastar na véspera da eleição. Um governo progressista teria, ao longo desses anos, ele teria feito creches, a escola integral, teria talvez passado a boa iniciativa de transporte público gratuito aos domingos para sexta, sábado e domingo, talvez toda semana. O que me parece que está faltando, Kiko, é não esquecer que há uma disputa política em curso. A extrema-direita, 24 horas por dia, 7 dias por semana, a extrema-direita politiza todo o nosso cotidiano, ideologiza as questões mais banais. Há uns meses atrás, a política chegou ao ponto de discutir qual era o chocolate que nós precisávamos comer. Quer dizer, lembra disso? Não pode estar o chocolate porque apoia Felipe Neto. Vamos comprar o outro. Este é o nível de politização do cotidiano que a extrema-direita realiza. Se contra esse nível de politização do cotidiano, se a nossa resposta é simplesmente tirar totalmente a ideologia da equação, nós vamos governar com base em quê? Então, aí acontece um fenômeno que é muito curioso. Não basta para um governo progressista ter políticas públicas progressistas. É indispensável que esta política pública seja uma política, isto é indispensável que, ao aumentar o Bolsa Família, ao conceder, depois de 6 anos, pela primeira vez, 2 aumentos reais do salário mínimo, ao ter uma preocupação com o pé de meia para manter o estudante na universidade sem evasão escolar, na escola, não só na universidade, ao manter o estudante na escola. Com uma série de medidas, é importante que o governo não apenas realize a política pública, mas deixe claro que há uma disputa ideológica. Este governo pode aumentar o Bolsa Família e aumentar o salário mínimo porque é um governo progressista. O Paulo Guedes queria desvincular o salário mínimo da inflação passada. Durante 6 anos, o Michel Temer, em 2016, a Bolsonaro e Guedes, em 2022,
Não houve 1 centavo de aumento do salário real, 1 centavo de aumento real do salário mínimo por 6 anos. Então, creio que está faltando, sim, ideologizar no sentido de esclarecer que são visões do mundo contrárias. Isso a extrema-direita faz o tempo todo. A esquerda está se retraindo. No mundo inteiro, Kiko. Isso cria um problema. É que os partidos de esquerda hoje, no mundo inteiro, perderam a bandeira da luta contra o sistema para a extrema-direita, o que é provavelmente absurdo.